Amém, irmãos? Amém. Bom dia a todos. Irmãos, para mim é uma honra muito grande estar aqui novamente, né, depois de um certo tempo. É sempre bom a gente ajudar, né, no serviço, no culto, no estabelecimento do reino de Deus, independente da forma, né? Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouco com os irmãos da palavra de Deus. Irmãos, eu peço para vocês abrirem a Bíblia de vocês no Salmo 123. A gente vai ler os versos 1 ao 3. Salmos 123. A gente vai ler os versos 1 ao 3. Diz assim: A ti que habita nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Amém. Pessoal, esse salmo aqui, como toda a Bíblia, ele é um salmo bastante pertinente para os nossos dias. A gente tem visto, né, tem acompanhado aí os fatos, tem acompanhado tudo, não só no âmbito da política, mas na política, na educação, na moral, na cultura, tudo, todas as áreas, incluindo obviamente a questão da liberdade religiosa. Nós estamos vivendo dias em que é notório nós percebermos a pressão sobre a igreja. E quando eu falo igreja, pessoal, eu não falo instituição, mas em relação à fé cristã. Nós precisamos entender que nós estamos numa era chamada secular. E esse secularismo, embora ele no discurso diga que ele quer estabelecer uma sociedade formada por indivíduos completamente apartados da religião, isso é uma utopia, porque o ser humano ele é religioso por essência. Quando ele não adora a Deus, quando ele não cultua a Deus, ele vai cultuar outra coisa, a não ser que seja ele mesmo. Ele vai sempre cultuar alguma coisa. Então, pessoal, esse secularismo que ele tem avançado, que só para a gente entender mais ou menos, o secularismo, como eu disse, é a completa dessacralização de todas as coisas, ou seja, dessacralização da família, do casamento, por exemplo, né? Eu estava comentando com a minha esposa ontem como a cerimônia, o ato do casamento em si, ele tem sido dessacralizado. Muitas pessoas vivem juntos, eu conheço alguns, vivem juntos já há alguns anos, né? E aí eles dizem: não, mas casar para quê? Gasta dinheiro, são coisas assim supérfluas, é um ritual vazio, só para as pessoas verem. Isso é uma mentira tão grande, pessoal, porque quando a gente dessacraliza o ato do casamento, você dessacraliza a instituição do casamento, você dessacraliza a família, você destitui o casamento do seu caráter, onde o marido se sacrifica pela esposa, assim como Jesus se sacrificou pela igreja, e assim sucessivamente. Nós temos visto a dessacralização de todas as coisas. E com isso, pessoal, funciona até meio como uma engrenagem, né? À medida que a dessacralização de todas as coisas vai acontecendo, aumenta-se a pressão sobre a fé cristã. Como eu disse, o secularismo ele não avança contra a igreja somente como instituição, mas o propósito do secularismo é a destruição da chamada moral judaico-cristã, que é o quê? Que é a nossa fé. E dessacralizar todas as coisas é tirar a influência, o significado cristão, judaico-cristão que existe sobre todas as coisas. Jesus é o Criador de todas as coisas. Então tudo aquilo que nós vivemos, como eu disse, família, casamento, o relacionamento entre as pessoas, a lei, a ética, tudo isso está fundamentado em Cristo. Mas então, para o estabelecimento de uma sociedade apartada dos valores cristãos, você precisa destruir a fé cristã. E quando nós olhamos a Bíblia, pessoal, nós
vemos claramente Jesus falando que não só os seus discípulos, mas a igreja de todos os tempos, até a vinda de Jesus, a vinda definitiva de Jesus, nós iríamos passar por pressões, nós iríamos passar por esse rolo compressor do secularismo que visa destruir a fé cristã, que visa destruir a igreja, para estabelecer um reino do anticristo. A primeira carta de João fala isso de uma maneira muito clara. Em 2 Tessalonicenses, Paulo fala sobre a manifestação do filho da perdição, do homem da iniquidade. E esse homem da iniquidade vai ser um produto, vai ser uma personificação desse secularismo, que nada mais é do que o reino do anticristianismo. E eu estou falando tudo isso, pessoal, não é para botar medo. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A questão aqui não é trazer medo nem sensacionalismo, mas é no sentido de advertência, assim como Jesus advertiu os seus discípulos e como a Bíblia nos adverte. Então, pessoal, no meio de todas essas coisas, Jesus, na sua oração sacerdotal lá em João 17,15, ele diz, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então Jesus, ele estabeleceu a sua igreja para que através de nós o reino de Deus seja estabelecido aqui, que a realidade da criação se manifeste novamente. Porque lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo fala que a criação geme, aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E nós somos os filhos de Deus, aos quais a realidade, a sociedade a qual nós estamos inseridos, a criação que Paulo fala ali, aguarda. Mas para isso, pessoal, nós precisamos ter os nossos olhos elevados. Então, no meio desse burburinho, no meio desse rolo compressor, como eu disse, do secularismo, nós precisamos ter os nossos olhos fitos em Jesus. Porque quando a gente analisa a nossa vida, pessoal, o que move a nossa maneira de pensar, o que move os nossos sentimentos, as nossas emoções, que consequentemente vão repercutir nas nossas ações, que tudo isso é determinado por aquilo que nós colocamos como foco, ou seja, por aquilo que nós olhamos. E quando a Bíblia fala de olho aqui, do olhar, ela não fala somente do olho físico, mas ela fala da questão daquele que determina o nosso coração. Jesus, lá em Mateus 6,21, ele diz que aonde está o seu tesouro, ali está o coração. Um coração para um judeu, ele é o centro da personalidade humana, ou seja, aquilo que está no nosso coração é o que vai mover o nosso pensar, sentir e agir, que vai mover a nossa vida de uma maneira completa. Só que é interessante que Jesus, falando desse contexto de aquilo que está no nosso coração, que vai determinar a nossa vida de uma maneira completa, no versículo seguinte ele diz, porque os olhos são a candeia do corpo. Você já pararam para pensar nisso? O que tem a ver coração com olho? Tudo. Na teologia medieval, ali o período escolástico, século VIII ao século XIII, ficou um princípio muito forte que de certa forma fundamentou toda a teologia produzida naquele período, que diz o seguinte: os olhos são a janela da alma. E logicamente estavam baseados, logicamente com categorias ali filosóficas que eram pertinentes àquele período, mas ele estava falando aquilo que Jesus disse em Mateus 6,22. Os olhos são a candeia do corpo. Se teu olho for bom, todo o seu corpo será bom. Se teu olho for ruim, todo o seu corpo será ruim. E quando Jesus fala corpo ali, ele não está falando corpo somente o aspecto físico, porque para um judeu, quando fala corpo, ele fala ser. O ser humano tem uma visão, o judeu, perdão, tem uma visão do ser humano, não é essa visão divididinha que o mundo ocidental tem, corpo, alma, alguns corpo, alma, espírito, não tem essa divisão certinho. O judaísmo clássico, ortodoxo, ele não tem essa divisão. Quando se diz alma, nefesh, é o ser de maneira completa. Por isso que eles trabalham, por exemplo, com a ressurreição do corpo.
Porque o corpo, a ressurreição do corpo, não é somente que o corpo irá reviver, mas é que o ser, de maneira completa, ressuscitará, assim como Jesus foi a primícia da criação, primícia da ressurreição. Então, um judeu, quando Jesus ali, embora a fala de Jesus foi registrada no idioma grego, mas a ideia que ele quer trazer é uma ideia judaica. Então, quando ele fala que os olhos são a lâmpada do corpo, ele está falando de ser. Por quê? Porque o corpo é a manifestação do que está no interior da pessoa. E é nisso que nós precisamos pensar. Então, onde estão os nossos olhos é que vão determinar as nossas vidas, que vão determinar o nosso pensar, sentir e agir, independente das nossas circunstâncias. A gente pode pensar muito bem, é um exemplo muito claro, sobre o milagre de que quando Pedro ele anda sobre as águas. E é muito interessante ler aquele texto, porque eu estava meditando nele esses dias, e interessante ali que Jesus, ele não acalmou a tempestade, ele não acalmou as águas. Jesus, ele tinha poder para acalmar ali a tempestade, tanto que depois ele acalmou. Mas eu fiquei pensando, né? Por que Jesus não acalmou a tempestade já na primeira vez? Por que ele não chegou ali e já deu uma ordem? Porque quando Jesus ele chega ali naquela situação, ele pegou, né, ele viu ali, ele se deparou com discípulos que estavam assustados, tanto que confundiram Jesus com um fantasma. Então estavam realmente muito assustados com aquela situação. E Jesus percebeu, obviamente, a condição, o temor deles. E aí eu fiquei pensando, mas por que Jesus ele não acalmou a tempestade já para acalmar o coração turbulento ali daqueles discípulos? E uma coisa que Deus ministrou no meu coração ali foi que Jesus muitas vezes quer que a gente aprenda a superar as dificuldades. Porque a experiência que Pedro teve foi uma experiência única, foi uma experiência ímpar de andar sobre as águas, mas não apenas andar sobre as águas, não é um milagre de andar sobre as águas, algo impossível, mas é andar sobre as águas na situação em que ela se encontrava. Era uma forte tempestade. E Jesus muitas vezes quer que a gente aprenda a conviver, no sentido de vencer, de viver um milagre nas tempestades da vida. E nisso eu falo por experiência própria. Eu creio que Deus, por exemplo, que Jesus, ele tem o poder para me curar. Ele tem o poder, ele pode. A questão é que as experiências que eu tenho com Deus, no sentido de ter consciência da dependência de Deus, não apenas uma consciência mental, mas uma consciência prática, no sentido de experimentar a mão de Deus me sustentando, como diz a canção aqui, né? Com todo o fôlego que tenho, cantarei da sua bondade. Então, toda vez que eu escuto, que eu canto isso, eu falo, Deus, o Senhor sabe que o meu fôlego é desse tamanhozinho, mas um pouquinho de fôlego que eu tenho, eu falarei da sua bondade. Graças a Deus. Então, a experiência que eu tenho, ela é diferente se Deus, por exemplo, me curasse de uma maneira definitiva. Seriam outras experiências. Eu com certeza, se Deus já lá no começo, nos meus 16, 17 anos, quando a coisa começou, se Jesus já me curasse ali de maneira definitiva, com certeza, eu não seria o que eu sou hoje. Eu não sei nem se eu estaria em Cristo, não sei. Eu não posso falar nem que sim, nem que não. Não sei. Mas com certeza eu não teria essas experiências, eu não teria consciência, eu não teria a fé que eu tenho hoje. Mas isso por quê? Porque ao invés de Jesus acalmar a tempestade, ele nos chama
nele a gente superá-las. Então, Pedro andou sobre as águas, mas as águas estavam turbulentas. Então, era questão de aprender a andar sobre as dificuldades. Esse é o andar em fé, esse é o viver em fé. Porque crer e exercer a nossa fé quando está tudo fácil, quando está tudo tranquilo, isso é muito fácil. O desafiador é você confessar e exercer a sua fé quando você está passando por momentos difíceis, quando você está na alta madrugada, ali no período mais escuro, no período mais tenebroso, num barco que está quase afundando, no meio de águas extremamente turbulentas. Só que aí, em toda essa circunstância difícil, você vê Jesus vindo em sua direção. E Pedro, ele andou sobre as águas porque ele tinha os olhos, vocês conhecem bem o texto, eles tinham os olhos dele fitos em Jesus. A partir do momento, pessoal, que ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar as circunstâncias, ele afundou. Isso é uma coisa muito comum nas nossas vidas, quando nós estamos passando por momentos difíceis. A nossa fé, de certa forma, começa a entrar em crise. Por quê? Porque a gente olha as nossas circunstâncias. Eu falo por mim, sexta-feira, eu acho que isso aqui acontece com todo mundo, né? Todo mundo que chega sexta-feira, tá, como diz, eu estava conversando com o Ronildo esses dias, lá no Iavec até, numa sexta, né, no final do expediente, ele também estava terminando o expediente dele, ele disse, cara, sexta-feira a gente só tá o pó da rabiola, né, cara? Ele só tá igual Kimba, velho, tá aquela coisa, tá todo mundo cansado. E eu cheguei sexta-feira muito cansado em casa. Eu saí da escola, depois tinha que fazer outras coisas, depois do período do trabalho, e aí quando eu cheguei em casa arrebentado. E aí tomei aquele banho gostoso, deitei-me um pouco na cama para relaxar, e muito cansado, mas eu falei, cara, eu estou muito cansado, mas eu estou muito feliz. Por quê? Porque graças a Deus eu estou podendo trabalhar, graças a Deus eu estou podendo fazer coisas que antes eu não fazia. Eu passei um bom tempo, né, mais de 40, 50 dias, até mais, e em casa, num repouso forçado. Irmãos, eu não aguentava mais ficar em casa. Homem não foi criado para ficar em casa. Gente, a pior coisa que tem. É muito difícil para um homem ver a mulher saindo para trabalhar, os filhos saindo para estudar e uma irmã ficando em casa. Gente, eu não quero isso para ninguém. É horrível, muito ruim. E eu orava muito, porque eu falei, Deus, eu não quero entrar em depressão, mas tinha dias, irmãos, que eu me senti o cara mais inútil da face da terra. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Minha esposa saindo para trabalhar, 2 empregos, meus filhos estudando, e eu aqui, não podendo fazer muita coisa. E aí nessa sexta-feira agora, veio tudo à tona. Veio como um filme assim na minha cabeça. Eu falei, gente, até pouco tempo atrás, eu estava em casa meio que inválido. E agora não. Graças a Deus eu estou voltando aos poucos à minha rotina normal. Só que aí, se eu olhar no natural, se eu olhar as minhas limitações, se eu olhar o meu corpo, se eu olhar tudo, qualquer pessoa, entre aspas, prudente, não faria o que eu faço. Mas nesses 50, 60 dias que eu estive em casa, eu meditei muito nesse texto, e eu fui levado a meditar muito nesse texto de Mateus 14, quando Pedro anda sobre as águas. E a questão é, Pedro provou do milagre, ele viveu o milagre, no meio da dificuldade. Ou seja, Jesus não aliviou para ele. Jesus não aliviou nada. Jesus só garantiu. Você quer andar? Vem. Então Jesus disse, eu estou aqui, cara, olha para mim. Olha para mim que a coisa sai. Só que o andar teve que ser de Pedro. Jesus não pegou Pedro na mão. Pegou depois que ele estava afundando. Então esse milagre, ele é constante. Então, pessoal, nós precisamos entender que o que vai determinar o sucesso do propósito de Deus na nossa vida é justamente o objeto, o foco
nos nossos olhos, ou seja, nos nossos olhos espirituais. Então, por isso que o salmista diz: a ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Meus irmãos, nossos olhos não podem estar colocados nas circunstâncias. O Lula quer destruir a igreja. Eu acho que ele quer. Eu acho que ele quer. Não só ele, mas todo mundo que está... Esse sistema, como eu disse no começo. A questão é que nós precisamos elevar os nossos olhos. Saber que, embora tenhamos momentos difíceis, passemos por momentos difíceis, mas há promessa de que nós somos vencedores. E é interessante nesse salmo, como eu sempre digo aqui, na Bíblia não existem meros detalhes, que ele diz: a ti que habitas nos céus. Essa expressão, pessoal, para um judeu, ou até mesmo para um oriental, ela é muito importante, e talvez a gente não tenha consciência disso. Porque quando fala tu que habitas nos céus, os céus, para o ser humano ali antigo, para o ser humano oriental, os céus são a morada dos deuses. Então existe a Bíblia descreve isso de uma maneira muito prática. Há uma relação entre céus e terra, no sentido de que a terra, ela é uma representação daquilo que acontece nos céus. Então, por exemplo, Jesus, quando ele vai ensinar os discípulos a orar, o que ele diz? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O que ele está querendo dizer? Que na terra seja manifesta a realidade no céu. A mesma coisa ele diz lá em Mateus 16, 18, quando ele diz para Pedro: tu és Pedro, e nessa pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Então isso não é uma peculiaridade do pensamento judaico. Esse era o pensamento de todas as civilizações ali do chamado Oriente Próximo, que hoje a gente chama de Oriente Médio, ou seja, do homem oriental ali. Só que logicamente que aqui o salmista ele está dizendo, considerando o fato de que Deus, que se revelou para Moisés como o Yahvé, ou Yahweh, ele é o único e verdadeiro Deus. Então, quando o salmista diz tu que habitas nos céus, o que ele está dizendo? Deus que habita nos céus é o que governa sobre a terra. E o que representa esse governo? Não é apenas que Deus está no comando da coisa, mas que quando Deus está no comando da coisa, por ele ser o criador de tudo, esse governo, esse domínio exercido por Deus que habita nos céus, vai se manifestar sobre a terra. Então a coisa é um pouco mais profunda. Então o que a gente tem que entender? Que quando nós oramos, quando nós clamamos ou decretamos o governo de Deus sobre todas as coisas, a gente precisa entender que esse governo se manifesta na nossa vida, se manifesta na nossa realidade. Então tu que habita nos céus, ou seja, aqui estava reconhecendo o governo de Deus, e esse governo se manifesta na nossa realidade. E é a esse Deus que nós elevamos os nossos olhos. E é tão interessante essa manifestação na terra da realidade celestial, que Jesus é a personificação disso. A encarnação de Jesus é o arremate histórico da coisa. Ou seja, Jesus, o próprio Deus, que se fez homem, para que nós possamos ver nele, em Jesus, quem é de fato Deus. O apóstolo Paulo ele sintetizou isso de uma maneira maravilhosa, sim, sucinta, com poucas palavras. Mas lá em Colossenses 2,9 ele disse que Jesus manifestou no seu corpo toda a divindade, ou seja, a plenitude da divindade. E em Jesus nós vemos quem Deus é. Então esse Deus criador que governa, ele se manifestou. Por isso que quando Jesus ressuscita, em Mateus 28, 18, ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Irmãos, essa relação não pode ser esquecida
pelas nossas vidas, não pode ser esquecida. Isso tudo é racional, a gente tem que trazer a consciência disso todos os dias. Então, quando a coisa estiver difícil, como por exemplo, aqui para mim está bem difícil hoje, confesso para os irmãos, mas eu preciso entender que Deus está no comando da coisa e que esse milagre se manifesta. A minha vida, o fato de Deus estar vivo é um milagre, é uma manifestação do milagre, ok? Então isso acontece na nossa vida, de uma maneira geral, uns mais, outros menos, um nível maior, outros níveis menores, porque às vezes alguém fala, Mateus, mas eu não estou vivendo na fubazeira que você está, mas todos nós temos as nossas lutas, irmãos, e não existe luta maior, luta menor. Às vezes a gente se manifesta assim, né? A gente se expressa assim, porque nós somos falhos, mas com certeza, embora muitas pessoas não enfrentem o que eu enfrento, mas enfrentam lutas também, e a sua luta não é menor do que a minha, ou seja, a sua luta é a oportunidade para que Deus manifeste o milagre dele na sua vida. Então por isso que os nossos olhos têm que estar firmados em Jesus. Beleza, vocês já entenderam isso muito bem. A questão é, o que significa olhar para Jesus? Porque quando a gente fala, não, os nossos olhos precisam estar fitos em Jesus, Hebreus 12:2, né, o escritor da carta aos Hebreus vai falar que precisamos ter os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Mas quando a gente afirma isso, pessoal, é uma coisa meio geral, é uma coisa meio abstrata, assim, olhar para Jesus. Wesley, você precisa olhar para Jesus, beleza. Tá, mas o que é olhar para Jesus? O que significa isso, em termos práticos? Eu quero falar, pessoal, com vocês sobre 3 pontos, rapidamente. O primeiro, pessoal, é crer e conhecer sua palavra. Às vezes a gente pensa assim, Mateus, mas isso é básico. Realmente, a fé é básica. É isso aí mesmo. Mas por que é importante a gente falar sobre isso, sobre a questão do crer na palavra? Porque um dos pilares do secularismo é a relativização das verdades. É a relativização moral, é a relativização no conceito de não existe verdade. Como eu digo para meus alunos, essa é a frase mais sem vergonha e a frase mais autocontraditória que existe. Não existe verdade. Tá, se não existe verdade, isso que você está falando não é verdade. Simples assim, né, irmão? Simples assim. Então você vê que é uma coisa totalmente irracional. Só que tem a maioria, a massa, ela entra nesse joguinho aí. E tem muito crente entrando nesse joguinho aí. Eu já conversei com alguns. Mateus, mas você fala esse negócio de tradição cristã, mas isso é a sua opinião. Eu tenho uma opinião diferente. Irmão, com todo respeito, cara, o que a Bíblia diz, a sua opinião não vale nada. Sua opinião não vale uma síngua quente, irmão. Você tem o direito de tê-la, não tem problema. Só que, cara, ela não reflete a verdade. Não, mas você tem que crer que hoje nós estamos num mundo diferente. Então tem muita gente entrando nessa historinha. O que tem de gente falando, por exemplo, principalmente internet, pessoal. Internet é uma bênção, A gente tem que usar a internet, todos os meios disponíveis. Eu creio de todo o meu coração, isso é uma coisa minha. Mas eu creio, eu tenho essa convicção comigo. Se o apóstolo Paulo, vou falar só ele, se o apóstolo Paulo vivesse nos dias de hoje, irmãos, ele ia usar a internet muito para disseminar o evangelho. Logicamente que isso não ia substituir o evangelismo corpo a corpo, mas que ele ia usar, ele ia usar todos os meios, ainda mais com a capacidade absurda que ele tinha. Eu mesmo ia ser um seguidor dele. Então ele ia usar, óbvio. Então nós devemos usar, encher a internet com coisas boas. Agora, irmãos, o que tem de porcaria na internet, meu Deus do céu. O que tem de gente falando asneira, e essas pessoas que falam asneira, muitas vezes, elas são carismáticas, elas dominam a linguagem virtual, ela tem muitos seguidores, elas arrebatam multidões.
Elas convencem muitas pessoas. E uma das coisas que nós temos visto é a questão de que a Bíblia não é palavra de Deus. Irmãos, quando começa por aí, já foi. Por quê? Porque a Bíblia é a base. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, você segue o quê então? Se a Bíblia não é a palavra de Deus, da onde que você tira a ideia de Jesus? Da receita da Ana Maria Braga? Óbvio que não. Então é uma coisa totalmente contraditória também. Então nós precisamos crer, irmãos, crer que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando conosco. Porque, irmãos, não se engane, o ser humano sempre vai buscar um padrão, um fundamento ético que vai governar a sua vida. A gente sempre tem. Ah, eu sou dono do meu próprio nariz. Irmão, você ouviu isso de quem? Você ouviu de alguém. Você não tirou isso da sua cabeça. Nós sempre evocamos um padrão. Então, se não for a Bíblia, vai ser outra coisa. Vai ser uma tradição relativista. Vai ser uma tradição que não considera a Bíblia como palavra de Deus. Então, se Deus criou tudo pela palavra, a palavra de Deus é a base da nossa realidade. É o livro, o documento que revela sobre Jesus. O próprio Jesus disse isso. Examinar as Escrituras, porque elas de mim testificam. Mas não apenas crer, pessoal, mas conhecer. Porque às vezes nós cremos, não, a Bíblia é a palavra de Deus, amém, aleluia, glória a Deus. Tem uns que faz até o sinal da cruz, né? Mas, e o nosso conhecimento sobre ela? Então, crer e conhecer. Por quê, pessoal? Porque Jesus, ele se manifesta através das Escrituras, como eu disse. Então, o irmão que não crê e não conhece a Escritura, que Jesus que ele está vendo? Será que ele está vendo Jesus Che Guevara? Porque tem um Jesus Che Guevara, né? Jesus guerrilheiro, tem hoje o Jesus gay. Jesus é gay, sim. Tem, não tem? Tem tudo isso aí. Então hoje se constrói vários tipos de Jesus de acordo com o gosto do freguês. Então aquela coisa, o cara não quer abandonar os prazeres do mundo, mas ele sabe que Jesus é a verdade, ele sabe que o reino de Deus é a melhor coisa que tem. Então ele fica o crente Raimundo, né? Na igreja pelo mundo. Aí o que ele faz? Ele quer os benefícios da cruz, ele quer os benefícios de Jesus, mas ele não quer compromisso com a cruz. Ele quer só os benefícios. Então o que ele faz? Ele cria na cabeça dele um Jesus composto só com os benefícios da cruz. Aquilo que é a renúncia, o sacrifício vivo, ele tira. Ele cria na cabeça dele um Jesus de acordo com os seus próprios interesses. Aí, irmãos, aí cria essas aberrações aí que a gente vê. Jesus Che Guevara, Jesus Lula, o Jesus gay. É o Jesus de tudo quanto é jeito, menos o Jesus que a Bíblia revela. Porque o Jesus que a Bíblia revela, irmãos, ele é amor, mas ele é justiça, ele é sacrifício, ele é milagre, ele é tudo isso. Então quando nós tiramos uma parte, quando nós tiramos de Jesus aquilo que não nos agrada, a gente já concebeu na nossa cabeça um Jesus falso. E infelizmente esse Jesus falso, ele vai determinar um cristianismo falso. O que mais temos hoje em dia é um cristianismo falso. Por quê? Porque não se crê, não se conhece a palavra. E se você não crê, não conhece a palavra, você obviamente não vai conhecer o Jesus que a palavra revela. Segundo ponto, pessoal, é ter uma rotina de oração. Irmãos, eu falo esse ponto aqui, vou conversar com os irmãos, essa é a minha dificuldade. Criar uma rotina de oração ou coisa difícil. Você vai por horário, agora, à tarde, geralmente de segunda a quinta eu fico em casa com os meus filhos, trabalho na parte da manhã, e na parte da tarde fico com os meus filhos, coloco eles para fazer lição, vocês vão fazer lição agora, papai vai orar ali. Ah, mas não dá 10 minutos. Ô pai, eu não sei isso aqui, você me ajuda? Não é difícil orar, meu Deus do céu.
Teve uma vez que eu propus de orar de madrugada, de levantar, não vou levantar, geralmente eu levanto 5, 5h20, falei, não, vou colocar 4h30 para poder orar, até umas 5 e pouquinho, beleza. Irmãos, nos 2 primeiros dias foi. No terceiro, você já começa a orar o palmito na rede, na árvore, você já começa a orar um monte de coisa. Você dorme, aí ora o sonho. Eu falei, não, isso aqui não está prestando não. Deixa quieto, não dá certo. Irmãos, é uma luta estabelecer uma rotina de oração. E outra coisa, pessoal, é utopia também falar, não, eu desejo orar. Irmãos, não deseja não. A nossa carne é fraca, a nossa carne é ruim, a gente é pecador, a gente vai ser tentado a ficar olhando o celular. Porque tem isso também, né? Você vai orar, que nem eu uso o Spotify para orar, né? Aí você põe lá no celular e de repente apita. Aí, filho, a curiosidade já lateja na mãozinha, vai lá ver, principalmente, nossa, será que é minha mãe? Será que é a Patrícia? Será que é trabalho? Então é difícil, pessoal, é difícil, mas é fundamental. Quando a gente analisa a vida de Jesus nos evangelhos, Jesus ele tinha uma rotina de oração. E por que a rotina de oração é importante? Porque, pessoal, é a oração que aquieta o nosso coração. É pela oração que o Espírito Santo traz a nós a consciência de que Ele está no controle da coisa. É na oração que nós percebemos que nós não somos nada, que nós somos fracos. Como diz aquele ditado, né? A oração é para os fracos. Realmente, a oração é para os fracos. É quando a gente vai clamar a Deus pedindo ajuda. Então, a oração, ela é determinante. Embora seja uma coisa básica, mas ela é fundamental para a gente refletir, principalmente por conta da vida, do cotidiano corrido que a gente tem. A gente tem um cotidiano muito corrido, parece que, não sei vocês, mas eu tenho a impressão de que a cada dia que passa o tempo está mais curto. Você olha no relógio, gente, já é tudo isso, mas tem tanta coisa para fazer, a hora passa muito rápido. Descobri que a hora passa rápido, não só quando eu estou pregando, mas também passa muito rápido, porque são muitas coisas, são muitos afazeres. E corre o risco, pessoal, nesse ponto, a gente se perder. Ainda dentro desse ponto, pessoal, eu não ia falar nisso não, mas eu acho importante. Um dos piores inimigos da fé cristã é aquilo que a Bíblia chama de religiosidade. O que significa isso? Quando eu falo religiosidade, eu não estou falando do conceito de religião, que é religar o homem a Deus. O Tiago fala sobre a verdadeira religião. Jesus é a verdadeira religião. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então essa religião ela é importante, ok. Mas quando a Bíblia fala de religiosidade, é aquele exercício de fé hipócrita, pessoal. Em que sentido? Quando eu digo que o pior inimigo é justamente essa religiosidade, porque é aquele cristão que ele vem na igreja, ele até tem uma prática de oração, mal ou menos, mas tem, lê a Bíblia todo dia, ou seja, não perde uma liturgia, não perde nenhuma programação da igreja, mas ele não tem vida com Deus. Aquilo ali é algo mecânico na vida dele. E esse é o pior inimigo, por quê, pessoal? E eu falo nisso, como eu sempre digo aqui, os meus ouvidos são os mais próximos dos meus lados. Então estou falando isso para mim também, é uma coisa que eu assim, luto muito contra isso. Porque à medida que a gente vai exercendo a chamada liturgia da fé, tudo isso que a gente comentou, sem vida com Deus, a gente entra numa questão meio viciante. E a gente pensa, pessoal, que somente pela prática desses exercícios, a gente está sendo cristão, mas na verdade não está. Então a gente passa de convertido para convencido. Se a gente pegar, por exemplo, eu tenho ensinado isso para os meus filhos, essa semana a gente deu várias vezes esse texto antes de dormir, da parábola das 10 virgens, das 5 nécias, né, 5 tolas e as 5 prudentes. E aí, pessoal, corre o risco, fazer uma analogia aqui, que o nosso azeite já está apagado e a gente não perceber. Cara, teu azeite está apagado, eu acho que não. Cara, você não está vendo que seu azeite está apagado, ou seja, você já não tem mais vida do Espírito, você já não tem mais vida com Deus.
Não, mas é impossível o meu azeite estar apagado. Eu estar sem azeite, o meu candelabro está apagado. Por quê? Não, porque ó, eu vou na igreja todo domingo. Todo domingo eu estou lá. Faço a leitura da Bíblia todo dia. Rezo lá o Pai Nosso, né? Faço a reza do Pai Nosso todo dia, todo dia. E isso, a gente classifica isso como cristianismo, mas o candelabro já está apagado. Então a Bíblia chama isso de apostasia. Quando a Bíblia fala da apostasia, pessoal, ela não fala somente daquele cara que já está totalmente apartado de Deus. Esse é aquele da desobediência. Esse a Bíblia chama de filhos da desobediência. Chama da atuação do espírito do anticristo. Agora, quando fala apostasia, pessoal, é essa dinâmica cristã sem presença do azeite, sem presença do Espírito, sem vida com Deus. E por conta, como eu disse, dessa correria nossa, é muito fácil a gente cair nisso. É muito fácil. E essa prática religiosa vai desviando o nosso olhar do verdadeiro Jesus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso, uma rotina de oração, porque é pela oração que nós revivemos essa chama dentro da gente. E a terceira, pessoal, estou caminhando para o final. A terceira, o terceiro elemento aqui que compõe o fator olhar para Jesus é ter comunhão. Irmãos, isso também é difícil. Por quê, irmãos? Hoje nós vivemos uma sociedade hedonista. E uma das características do hedonismo, que a gente manifesta às vezes sem saber, é a intronização, a divinização do eu. Como que isso acontece? Ah, você vai se proclamar Deus? Não. Mas é a sua vontade que tem que permanecer. Ah, esse culto ficou ruim, por que não? Porque não foi do jeito que eu quis. Ah, eu não gosto quando o Mateus prega, por que não? Ele fala lá uns negócios que eu não gosto. Ah, hoje é ele, a Bíblia. Irmãos, eu estou falando que eu já cometi esse pecado também, tá? Eu já cometi esse pecado, irmãos. Ah, é fulano, irmãos. E aí Deus já quebrou a minha cara tantas vezes, porque eu falei, não, tem que ir, porque eu não vou por ele, eu vou por Jesus. Aí eu chego lá, cara, aquele pastorzinho que eu não gosto muito, cara, Deus já me pegou de... Falei, cara, esse cara é sensacional. Por quê? Porque Deus usa vaso ruim. Aqui está a prova. Deus usa, porque a excelência está no vaso de barro, não está no vaso de barro, a excelência está naquele que enche com a sua vida no vaso de barro. Mas nós cometemos esse pecado, eu já cometi esse pecado várias vezes. E isso é decorrência do quê? Ah, ele não prega do jeito que eu gosto. E isso a gente leva o quê? Para a nossa relação com as pessoas. Ah, eu não gosto daquele fulano, eu não gosto do Wesley, porque não, ele fala muito rápido, eu não entendo nada. Um exemplo. Ah, não gosto do Donegar, porque, velho, palmeirense. Então a gente vai, e aí o que acontece? A gente vai ficando meio seletivo. E aí um vai sendo seletivo, outro também. Ah, fulano não gosta de mim também, não estou nem aí. E aí, irmãos, a gente vive um corpo sem comunhão. E a Bíblia fala, pessoal, de capa a capa sobre comunhão. Quando Deus cria o homem e a mulher, fala, vocês vão ser um para se multiplicar sobre a terra, ou seja, constituir famílias. O que é isso? Relacionamento comunitário. Pessoal, Deus, Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma comunidade. Você já parou para pensar nisso, pessoal? Isso é muito forte. Deus é uma comunidade. Se nós somos formados à imagem e semelhança de Deus, nós precisamos viver em comunidade. E eu falo isso para mim, pessoal, porque quem me conhece que sabe. Eu sou um cara fechado. Eu sou um cara sistemático. Dependendo do jeito que eu acordo, bom dia. Tem que ir quebrando isso, né? Porque se a gente também ficar no nosso comodismo, e é isso que eu falo, né? A rotina da vida vai meio que levando a gente para isso. Não, eu preciso cuidar da minha família. Não, é a minha família que importa, é lógico que é a família que importa. Mas isso não anula a importância de se viver em comunhão. Porque com os diferentes, pessoal, aquele irmãozinho que às vezes você não vai muito com o jeito dele, é ele que Deus vai te usar para te abençoar. Nós vemos, eu não sei, né, quem aqui gosta
eu tenho ouvido algumas críticas, mas confesso para os irmãos que nenhuma dessas críticas me satisfez. Mas aquela série, The Chosen, eu confesso para os irmãos que eu tenho gostado muito daquela série. Ah, mas tem coisa que não está na Bíblia, irmãos, é lógico, uma representação artística. Não tem como você representar artisticamente sem a chamada liberdade poética. Enfim. Mas uma coisa que o The Chosen traz muito legal, e isso está na Bíblia, está muito claro na Bíblia, mas eles trazem de uma maneira ainda mais evidente, é a diferença na personalidade dos discípulos de Jesus. Cara, isso é incrível, porque como Jesus ele consegue pegar os pontos fortes, detectar os negativos e tratá-los. E se a gente for ver, pessoal, a igreja cristã, Efésios 2:20, né, o apóstolo Paulo vai falar isso, no fundamento dos apóstolos e dos profetas, pessoal, no fundamento dos apóstolos. Então a igreja tem como alicerce Jesus e a chamada tradição apostólica. Então a tradição que sustenta a igreja é a tradição de apóstolos que um era completamente diferente do outro, mas eles eram unidos, eles eram o quê? Uma comunidade. E nós precisamos, pessoal, eu também, óbvio, nós juntos precisamos aprender a viver em comunhão. E para encerrar de verdade mesmo, a gente já falou muito sobre o olhar para Jesus. A gente falou aqui sobre o que significa olhar para Jesus. Mas uma outra coisa que a gente precisa entender é que o caráter desse olhar não é só olhar para Jesus, mas é como nós olhamos. E aí, o versículo 2 diz assim: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus. Então, qual que é o caráter, pessoal, do nosso olhar para Jesus? Olhá-lo como Senhor, reconhecendo o seu senhorio e submetendo as nossas vidas como servos. Lá em João 15:15, Jesus diz assim que para os seus discípulos, né, não já nos chamamos de servos, mas nos chamamos de amigos. E a gente precisa entender esse texto, pessoal, no seguinte sentido: embora Jesus não nos veja como servos, mas nos trata como amigos, essa é a visão de Jesus para conosco. Mas a nossa visão para com Jesus, é errado ver Jesus como amigo? Não. Mas antes de ser amigo, ele é Senhor. Por quê, pessoal? Tem gente que está confundindo as bolas. E a teoria, não vou nem falar teologia, porque isso não é teologia de nenhum. Mas a teoria coaching, pessoal, ela inverte totalmente a coisa. Por quê? Porque como aqui diz o texto, e Jesus durante todo o seu ensino, Jesus nunca reivindicou, nunca abriu mão do seu senhorio, nunca abriu mão. Ele se humilhou, se tornou humilde, mas ele nunca abriu mão do seu senhorio. Quando ele diz para os discípulos que ele já não os chama de servos, não os chama de amigos, ele também não estava abrindo mão do senhorio dele. A questão é que, infelizmente, o coaching, a teoria coaching, ela potencializa a capacidade humana, ainda que ele diga: ah não, mas essa capacidade vem de Deus. Então, Dona Egá, você precisa olhar para quê? Para você, irmão. Você tem que olhar para você, cara, para o seu melhor, para a potencialidade que tem dentro de você. Você tem que abrir a sua mente para encontrar lá dentro o que tem de melhor. Irmãos, olha como que isso é surdino, como isso é sutil. Você não tem que olhar para você nada, cara. Se olhar para você, você só vai ver miséria, irmãos. Se a gente olhar para a gente só vai ver pecado, só vai ver mal intenção. Os nossos olhos precisam estar em Cristo. Eu brinco que o coaching é igual colocar o celular na bateria, né? Você carrega o celular, então você reconhece, ó, o celular, para ele funcionar, precisa colocar ele na bateria. Então você carrega ele. Depois que você carrega, ó, agora o celular tem toda a capacidade de funcionar sozinho. O coaching faz isso.
Pode negar. Você precisa de Deus, viu? Tudo que tem de bom em você veio de Deus. Mas Deus te deu. É dom de Deus, cara. Agora você precisa o quê? Olhar para o dom que Deus te deu e agir de acordo com esse dom. Cara, Deus já ficou o quê? Só carregou sua bateria, né? Deus é aquele, ó, Deus te deu o dom, agora esse aqui é o cara. Esse aqui é o pãozão da fita. Esse aqui é o Pablo Marçal da vida. Dá ré no cavalo socamente. É isso aí. Exato, é isso. O cara desmontou uma Ferrari só para descobrir como que é o negócio. Então, irmãos, aí gera essas aberrações. E aí o que acontece? Como o foco do olhar não é mais Jesus, mas é aquilo que Ele te deu, que agora está em você, você é o cara, você é o centro, e toda essa baboseira toda, Jesus já vai ficando aqui em segundo plano. Ou seja, Jesus é aquele que te dá a capacitação. Cara, mas Ele já te deu, agora você não precisa olhar mais para Ele. Só basta você reconhecê-lo como a fonte da sua bondade. Mas agora você que é o cara, você tem que olhar para as suas coisas boas. Embora reconheça que Deus te deu, mas percebe, pessoal, como foco, o olhar é humano. Essa teologia, bem entre aspas, isso é um câncer dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas desviam o olhar de Jesus e começam a olhar para si mesmos. E quando nós desviamos o nosso olhar de Jesus, nós já vamos deixando de vê-lo como Senhor. E quando você diz, não, Jesus é aquele que me deu todas as potencialidades que eu tenho, agora eu preciso olhar para mim mesmo, para descobri-las e vivê-las segundo ela, o foco já está sendo você, sem você perceber. Percebe como que isso é muito difícil? Então que nós possamos voltar os nossos olhos para Deus. E quando nós voltamos os nossos olhos para Deus, na pessoa de Jesus, qual que vai ser o nosso clamor? Para encerrar de verdade. Versículo 3. Tem misericórdia de nós, Senhor. Porque, irmão, se a gente olhar para a gente, é só miséria. Só miséria. Nós estamos aqui pela graça, pela misericórdia de Deus, que é a causa de não sermos consumidos. Amém? Amém, irmãos, vamos ficar de pé. Peço perdão, eu peço permissão para continuar sentado. Eu queria chamar aqui o pessoal do louvor, que vocês possam me conduzir qualquer canção, uma canção que vocês estão aí no coração de vocês. Eu peço só para a gente responder esse momento, no sentido de a gente reconhecer, pessoal, às vezes que nós deixamos de olhar para Jesus para olhar para a gente mesmo, para olhar para as nossas capacidades e também na tentativa de resolver os problemas que nos afligem com as nossas próprias forças. E quando isso acontece, pessoal, a gente entra em desespero. E é normal isso acontecer. Quando nós somos açoitados pelas ondas, né? Quando a gente é pego, quando somos pegos assim, diante de um problema, o que surge de maneira súbita? O desespero. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não consegue, por nós mesmos, termos a solução para aquele problema. A gente precisa entender que diante desse problema existe um Jesus que está vindo ao nosso lado, está vindo em nossa direção. A gente só precisa deixar de olhar para nós mesmos, deixar de olhar para os nossos problemas e olhar para Ele, a fim de que a gente possa experimentar um milagre. Amém? Amém, Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua graça. Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia, que se renova a cada manhã e é a causa de não sermos consumidos. Obrigado pelo teu milagre sobre as nossas vidas, Deus, pelo teu milagre de cada dia, Senhor. Obrigado pelo teu sustento, pelo seu retorno, por cada vida aqui presente. E mais esse culto, Deus, que o Senhor se manifestou. Deus, que os nossos olhos estejam firmes no autor e consumador da nossa fé. Possamos provar, Deus, o milagre de cada dia, para a honra e
glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Quando me levanto até me ligar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, é escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu lar e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu não tenho autoridade para dar bênção para essa porta, mas eu posso abençoar, ser instrumento aqui para abençoar a semana de vocês. Senhor Jesus, mais uma vez, obrigado por esse culto, Deus. Obrigado pela atuação, pela ação do Senhor sobre as nossas vidas. Que tudo aquilo que o Senhor ministrou no nosso coração hoje, Deus, possa reverberar durante a semana nas nossas mentes, nos nossos corações. Em nome de Jesus, abençoe a cada um aqui, nos dê, Deus, uma semana abençoada na sua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.